E aí, molecada, tudo bom? Bom, depois de muito tempo aí que a gente ficou sem aula, né? Vamos ter mais uma videoaula pra gente matar a saudade, beleza? Antes de começar a aula, não se esquece de pegar o caderno para você fazer as anotações, a caneta, sentar num lugar confortável. Não se esqueça que tem lista de exercícios para você fazer, beleza? Então, terminando esse vídeo aqui, você já vai fazer a lista de exercícios para não deixar atrasado, para não ficar de recuperação, porque a maioria das pessoas fica de recuperação porque não faz a lista. E não se esqueça também de, caso você tiver dúvidas, me enviar, tranquilo? Então, se inscreve no canal se por algum motivo bizarro você ainda não é inscrito. Deixa o like se você ainda não deixou e bora lá pro vídeo. Bom, então, no último vídeo a gente conversou um pouco sobre a rotação da Terra, beleza? Então, a rotação da Terra é o giro que o planeta dá em torno do seu próprio eixo, tranquilo? Então, é um movimento aqui, ó, de rotação, beleza? Então, essa é a rotação que forma o dia e a noite. Então, o período aí do dia é mais ou menos 24 horas, né? Que é 23 horas, 53 minutos e uns quebradinhos aí, beleza? Hoje a gente vai estudar um outro movimento que o nosso planeta faz, que é a translação. A translação nada mais é que o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Então, supondo que o Sol esteja aqui na ponta do meu dedo, a translação é esse movimento que a Terra faz em volta do Sol, beleza? Ela faz os dois movimentos juntos, a rotação e a translação. Então, se o Sol está aqui, a Terra gira, faz a rotação, mas também anda ao redor do Sol, beleza? Então, ela faz os dois movimentos juntos, tranquilo? A rotação gera o dia e a noite e a translação gera o quê? Gera o ano e as estações, tranquilo? Então, o giro da Terra em volta do Sol demora quanto tempo? Aproximadamente 365 dias. Mas será que é isso mesmo? Do mesmo jeito que o dia demora aproximadamente 24 horas, mas a gente viu que na verdade não é bem isso daí, o ano é a mesma coisa, pessoal. Ele não demora 365 dias cravados para acontecer. Ele demora 365,2419 e vai indo aí dias, tá? Então, aproximadamente 365,24 dias é o tempo que o nosso planeta demora para rodar, dar uma volta em torno do Sol. Então, vocês podem ver que não é certinho, não é 365 dias cravados. Bom, se é 365,24, a gente pode aproximar esse 24 para 25, certo? Então é 365,25 dias. Esse 0,25 aí que fica sobrando é como se fosse 25 centavos, tudo bem? Então 25 centavos, mais 25 centavos, mais 25 centavos, mais 25 centavos forma R$1, não é verdade? Então 0,25 dia, mais 0,25 dia, mais 0,25 dia, mais 0,25 dia, forma um dia. E é por isso que a cada 4 anos a gente tem o ano bissexto. Porque o ano, ele não tem exatamente 365 dias. Ele tem 365 dias, 24, quase 25. Beleza? Então a gente precisa de um ano que tenha um dia a mais, que é o ano bissexto, para que ao longo do tempo esse quebrado não faça diferença, tudo bem? Se a gente não considerasse o ano bissexto, ao longo de muito tempo, o verão ia cair num mês completamente aleatório, o inverno ia cair num mês completamente aleatório. Então a gente tem o ano bissexto para que, devido a essa pequena diferença dos dias para formar o ano, você não tenha uma confusão nas estações, tranquilo? Tá, as estações, pessoal, a gente vai estudar um pouco mais para frente, no 6º ano, bem detalhado, tudo bem? Mas hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre como funcionam as estações, só no geral, beleza? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí. O que a gente tem de importante? A primeira coisa que a gente tem de importante é a inclinação do eixo da Terra. Como assim inclinação do eixo da Terra? Bom, se a Terra fosse a minha mão ela pode estar assim, a minha mão pode estar assim, ela pode estar assim, ela pode estar de várias formas, tudo bem? Só que eu só consigo girar a minha mão desse jeito, né? Ó, sempre paralelo ao meu braço aqui. A Terra, ela não gira assim, ó, bonitinha. Ela gira um pouquinho inclinada, tá bom? Essa inclinação faz toda a diferença na formação das estações. Por quê? Porque se eu girasse assim, vamos supor que aqui seja os Estados Unidos e aqui seja o Brasil. Perceba que os Estados Unidos e o Brasil, eles estão à mesma distância
por exemplo, aqui do meu rosto, tudo bem? Vamos supor que o Sol fosse o meu rosto. Caso eu comece a inclinar, ó, perceba que essa parte está mais próxima do que essa parte aqui. Então é como se os Estados Unidos estivessem mais próximos do que o Brasil do Sol. E isso vai fazer bastante diferença na hora das estações que a gente vai continuar vendo aí. Então, além do eixo da Terra, a gente pode ver também que existem dois hemisférios do nosso planeta, o norte e o sul. O hemisfério sul é onde a gente está, pessoal. E o hemisfério norte é onde estão os Estados Unidos e a Europa, beleza? E aí, como a gente pode ver, a linha do Equador é que divide esses dois hemisférios. E aí, como eu já falei para vocês, devido à inclinação da Terra, ela não é horizontal, ela é um pouquinho inclinada, beleza? Então, dê uma olhada aí no vídeo que está passando. Se a gente olhar a Terra nesse momento, ó, a gente vai ver que o hemisfério norte está mais próximo do Sol. Então, se ele está mais próximo do Sol, ele vai receber mais luz e ele vai receber mais calor. Então, esse hemisfério vai ser mais quente. Se esse hemisfério é mais quente do que o sul, vai ser verão nesse hemisfério e inverno no hemisfério sul, que está longe do Sol. Então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vamos pegar aí a continuação do giro da Terra. Agora, a Terra fica de lado para o Sol, pessoal. Como assim de lado? Bom, eu falei para vocês que aqui seria a minha mão e aqui seria o Sol, beleza? Então, aqui, ó, esse hemisfério está mais próximo do que esse. Mas se a minha mão vier aqui parar na minha frente, ó, perceba que isso não faz diferença. Essa inclinação não faz diferença. Porque o meu rosto, que seria o Sol, ó, ele está vindo, vem um raio solar aqui, vem outro raio solar aqui. Esse eixo de inclinação não faz diferença para afastar ou aproximar nenhum dos dois hemisférios do Sol. Tudo bem? Então, a hora que a Terra está aqui, ó, nessa posição a gente começou aqui, a Terra veio para aqui, beleza? Aqui não faz diferença, por mais que a Terra gire, né, ela vai girar aqui no dia, né? Então isso aqui acaba acontecendo rapidinho. Faria diferença caso ela tivesse inclinada assim, ó. Aí o meu cotovelo está mais longe do que o meu braço, tudo bem? Mas não é assim que ela está inclinada, ela está inclinada assim. Então aqui tanto faz, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Então a inclinação continua existindo, mas a Terra está de lado, como eu falei para vocês. Então nesse momento agora, o quanto os dois hemisférios recebem de luz é igual, é a mesma quantidade. Então nesse momento aqui a gente tem outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Então perceba que o hemisfério norte saiu do verão para o outono e o hemisfério sul saiu do inverno para a primavera. Então essa é a mudança de estação que aconteceu aí, beleza? Continuando o giro da Terra, a gente vai chegar até o momento onde o sul está mais próximo do Sol, ou seja, o sul é mais iluminado. Então vai ser verão no sul e inverno no norte, porque o norte está mais longe. Continuando o giro, a Terra chega lá do outro lado. E a gente chega de novo no momento onde tem igual iluminação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então vai ser primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Tudo bem? Toda vez, pessoal, que a gente tiver mudança de estação, vai começar o outono ou vai começar a primavera, a gente tem um dia que é chamado de equinócio. Então, o surgimento do outono e o surgimento da primavera são em dias chamados de equinócio. O que acontece nesses dias chamados de equinócio? De novo, pessoal, a gente vai estudar isso melhor o ano que vem. Mas acontece o seguinte, o dia e a noite têm exatamente 12 horas. Então você tem 12 horas de sol e 12 horas de noite, tudo bem? Então o dia é dividido de forma igual, por isso que chama de equinócio, que vem de igual, né? E a divisão o surgimento do verão e o surgimento do inverno vem em dias chamados de solstícios. Mas como eu disse, a gente vai comentar sobre isso melhor o ano que vem. O que eu quero que vocês entendam aqui agora? O que é a translação, que é o giro da Terra em torno do Sol? O que essa translação gera? Ela gera o ano e as estações, mas não é só a translação que gera as estações, junto com a inclinação do eixo da Terra, tudo bem? E como funcionam mais ou menos essas estações? Por que é verão, por que é inverno e por que no sul e no norte são opostos? Porque quando o norte está mais perto do Sol, o sul está mais longe. Quando o sul está mais perto do Sol, o norte está mais longe. Então a gente tem estações opostas. Hoje a gente está na primavera aqui no Brasil. Lá no hemisfério norte, eles estão no outono, tudo bem? É interessante a gente perceber, pessoal, que todos os planetas têm a translação.
Ou seja, quase todos os planetas têm estações. Mas como eu disse para vocês, não é só a translação que define a estação, é também o eixo de inclinação. Então, caso um planeta não tenha um eixo inclinado, igual eu falei para vocês, ele não vai ter estação, porque a todo momento o hemisfério norte e o hemisfério sul estarão sendo iluminados da mesma forma. E aí você vai ter sempre uma estação só o ano todo, a não ser que o planeta fique muito perto o momento do Sol e depois ele fique muito longe. Ou seja, ele não faz um círculo perfeito com o Sol no meio. Às vezes ele está aqui, aí depois ele vem, se aproxima bastante e vai longe depois. Isso acontece muito em alguns planetas, né? Então suponha que o Sol está aqui, ó, o planeta ele começa a girar longe, ele vem, se aproxima, aí vai longe, e aí então quando ele estiver perto vai estar mais quente, quando ele estiver longe vai estar mais frio. Aí então o planeta teria 2 estações mais ou menos, tá bom? Isso acontece com alguns planetas. Alguns planetas não possuem inclinação no seu eixo de rotação, e aí ele teria poucas estações. Se ele for ele rodar em volta do Sol fazendo um círculo perfeitinho, ele não vai ter estação, ele tem uma estação só, que seria sempre quente ou sempre frio, aí depende da distância do planeta, tudo bem? Uma outra coisa interessante da gente estudar, pessoal, é que os satélites naturais, ou seja, as luas, também possuem esses movimentos, elas também possuem rotação e também possuem translação, tudo bem? E aí, esses movimentos geram o que a gente chama de fases da Lua, principalmente aqui no nosso planeta, tudo bem? Então, tendo em vista a nossa Lua, vários outros planetas têm Lua, mas vamos pegar o nosso planeta aqui, que é a Lua que a gente sempre vê, para tomar como referência. A rotação, ou seja, o giro em torno dela mesma que a Lua tem, é de 27 dias e uns quebradinhos, tá bom? Então, aproximadamente 27 dias. A translação que a Lua faz, ou seja, o tempo que a Lua demora para girar em volta da Terra, a Lua não gira em volta do Sol, ela gira em volta da Terra, tudo bem? O tempo que a Lua demora para girar em volta da Terra também é de 27 dias e uns quebradinhos. Então é exatamente igual. O tempo que a Lua demora para rotacionar é o mesmo tempo que ela demora para translacionar, ou seja, a rotação e a translação acontecem no mesmo tempo. Qual que é a consequência disso, pessoal? A consequência é que a gente sempre vê a mesma face da Lua. Se você reparar, a gente não vê a Lua girando, fazendo a rotação, tudo bem? A gente sempre vê a Lua como se ela estivesse paradinha assim, ó. Ela vai se movimentando sempre assim. Por quê? Porque o tempo para ela fazer isso é o mesmo tempo para ela fazer isso. Então dá a impressão pra gente de que ela não gira, mas ela gira, tudo bem? Eu acho que seria bem legal a gente ver a Lua girando, né? Pessoal, a gente conseguir ver a Lua girando assim, ia ser bem legal. Mas a gente não consegue ver justamente porque a Lua tem o mesmo tempo de rotação e de translação. A gente chama que isso é um movimento sincronizado, tudo bem? Uma rotação síncrona, beleza? Mas esse nome não é importante para vocês. O interessante é vocês entenderem que a gente sempre vê a mesma face da Lua porque elas têm o mesmo tempo de rotação e translação. E a primeira vez que um ser humano conseguiu ver o outro lado da Lua foi justamente quando os astronautas foram para a Lua. Esse outro lado, pessoal, ele é conhecido como lado escuro da Lua ou face escura da Lua. Em inglês tem até algumas músicas e algumas coisas que falam Dark Side of the Moon, ou seja, o lado escuro, o lado negro da Lua. Isso não é verdade, pessoal, porque esse lado ele não é escuro, tá bom? O Sol bate lá. A única diferença é que a gente não conhece. Ele era chamado de lado negro, lado escuro, porque a gente não conhecia, a gente não tinha informações sobre isso. Ou seja, não vinha nada dessa parte da Lua pra gente. Então, ficou conhecido como face escura da Lua, tudo bem? Mas o Sol bate lá. E outra coisa interessante é a gente entender que também a Lua possui essas fases. Como funcionam essas fases? A gente vai estudar melhor isso ano que vem, mas de forma resumida, ela depende da posição Terra, Lua e Sol. Então depende de onde o Sol está para a gente ver determinada parte iluminada da Lua. A parte escura da Lua, a parte que não está sendo iluminada da Lua, a gente não consegue ver. Por quê? Porque não vem luz para a gente. Então a gente simplesmente não vê. Então a gente tem 4 fases da Lua e essas 4 fases duram aproximadamente 7 dias. Então, 7 dias uma, 7 dias outra, 7 dias outra, 7 dias outra. 4 fases da Lua. 4 vezes 7, 28. Então, lembra que eu falei para vocês que dura aproximadamente 7 dias cada fase? E que a rotação da Lua e a translação demora 27 dias? Então perceba aí que se encaixa, tudo bem?
Então as fases da Lua duram mais ou menos uma semana. Então cada semana a gente tem uma fase da Lua. Fechados esses 27, 28 dias, a Lua volta ao seu novo ciclo, volta a ter as novas fases, tudo bem? Lembrando, as fases da Lua dependem da posição Lua, Terra e Sol. Como cada um desses astros está alinhado, a gente tem as fases da Lua. Mas como eu disse, a gente já vai estudar isso o ano que vem, daqui a pouquinho, né? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse lá no começo, caso você não tenha entendido ou tenha ficado alguma dúvida, não deixe de me mandar a mensagem, beleza? Me envie mensagem que eu estou disponível para ajudar vocês. A senha de hoje, pessoal, será frio. Por quê? Porque deu uma esfriada aí nesses dias, beleza? Pelo menos eu estou gravando aqui o vídeo na sexta-feira e hoje está um pouquinho friozinho, beleza? Então a senha do vídeo de hoje é frio. Não esquece de deixar o like, fazer a lista de exercícios que está disponível já para vocês e assistir o vídeo de amanhã da correção, tranquilo? Então um forte abraço para vocês e até semana que vem. Valeu!